Ok. Oi, gente, tudo bem? Não consigo ver. Oi, gente, tudo Oi. bem? Eu sou a Bianca Nazari, essa é a Isadora Zeferino, minha amiga maravilhosa. Nossa, sou fã. E a gente tá gravando pra falar sobre a Comic Con, que foi muito legal. A gente acabou de terminar, hoje é segunda-feira. E ontem foi o último dia da Comic Con e foi maravilhoso. E a gente veio aqui para contar para vocês como foi a nossa experiência como artistas expondo no Arts Challenge. Foi a primeira vez que eu fui na Comic Con como expositora. Eu fui todos os outros anos, mas como visitante. Mas você já expôs uma vez no ano passado. Eu fiz no ano passado e eu fui na de... Isso é 2017. Eu fui na de 2015 como visitante pra ver como é que tava rolando os negócios e eu consegui aplicar no ano seguinte pra mesa. E aí deu certo. Foi ano passado, foi ótimo. E esse ano foi melhor ainda, foi super legal. Sim. Ainda maior, mais cheio, mais coisa acontecendo. Nossa, eu como visitante consegui ver a diferença de tamanho, principalmente do evento e do Arts Challenge, porque no primeiro ano as mesas eram muito minúsculas e os corredores eram muito pequenininhos. E cada ano ele tá maior e esse ano tava especialmente grande. Tinha muito mais artista e os corredores estavam muito maiores. Mais largos também. Mais largos, então. A ideia inicial era a gente fazer 3 vídeos, só que a gente chegava em casa, às vezes não juntas, inclusive. Que eu tô ficando aqui na casa da Bianca durante a Comic Con, eu sou do Rio de Janeiro. E às vezes a gente não chegava juntas e a gente chegava morta, então não tinha a mínima condição de gravar um vídeo que não fosse destruição total, verdade. fosse uma prova de como a gente ficava morta. Pelo tanto que já tá à noite, né? A gente pensou em gravar de dia, mas a gente tava descansando. Não, a gente tá até meio sem voz hoje, né? Tá até meio rouca, porque foi bem punk, assim. Eu tô sentindo que de vez em quando tá dando umas falhas bem grandes da minha voz. Sim. Mas a experiência tá extremamente fresca, porque foi, acabou ontem mesmo. Sim. A gente tá gravando segunda logo depois. Então, vamos começar. Primeiro, falar sobre antes como foi a preparação. Como foi a preparação pra você? Olha, foi a primeira Comic Con quando eu fui fazer, foi tudo bem em cima da hora. Eu fui fazendo tudo correndo na gráfica, indo e pegando, e tem que vir de ônibus ou de avião, e dependendo do quanto material você tem, nem de avião você pode vir, porque excede o peso facilmente com a quantidade de print que a gente leva. Nossa, é verdade. E eu lembro que assim que acabou eu falei, nossa, ano que vem eu vou me preparar com tanta antecedência. Ano que vem eu vou pensar em tudo, ano que vem eu vou fazer os prints direitinhos, a quantidade vai estar certa. Não foi bem isso que aconteceu esse ano e eu fui me preparando muito em cima, mas dá tudo certo e a gente vê que o resto da galera, que eu acho muito legal que aconteceu esse ano, que eu não tinha no passado, foi que a gente tinha uns grupos de pessoas que são amigas e que iam também se expor, que a gente fez pra conversar sobre. Então, quando alguém tava em histeria, a gente virava e falava, não, tá tudo bem, eu também não tenho nada pronto. Então, era uma situação de, sou só eu que não consegui fazer. E tava todo mundo meio que na correria. Algumas pessoas lindas se prepararam antes, mas a grande maioria, até por causa de trabalho, de freela, de outras coisas, Não dá, né? ficou meio em cima da hora mesmo, Ficou. então Pra foi mim, corrido. Pra mim também foi em cima da hora. Pra quem acompanha o canal sabe que esse ano pra mim tá sendo de mudança. É lógico que tem gente que consegue se preparar melhor, mas nesse não foi o nosso caso. E a gente acabou fazendo as coisas um mês antes. Eu fiz a HQ 2 meses antes, que era o prazo que eu tinha pra editora conseguir imprimir. Depois que eu terminei de fazer a HQ, que eu comecei a correr atrás de print e tinha uma outra coisa que eu já tinha pronta, que eu só adaptei pra imprimir, mas a grande maioria das coisas eu fiz em novembro. Mas esse negócio que a Isa falou do grupo, eu achei sensacional, porque assim, pra quem tá dentro do mercado e pra quem é ilustrador, com certeza tem os seus contatos, tem outros ilustradores amigos e gente da área que tem pra acessar pra você tirar dúvidas, principalmente tirar dúvidas. Pra mim foi muito bom, porque como eu nunca tinha tido essa experiência, tinha muita coisa que eu não sabia. Então, às vezes, sei lá, eu ia dormir e pensava assim, embalagem pros prints, onde eu consigo isso? Aí, meu Deus, aí eu já ficava desesperada, aí eu mandava no Onde grupo. é que eu acho um display para um print? Nossa. Como é que eu faço isso? E assim, são tantas questões, você vai lá e pensa, não, é só eu fazer a arte. Não, você Não tem... Quer dizer, isso é o nosso jeito de fazer as coisas, porque com certeza tem muita gente que só resolve a arte, chega e tá tudo certo. Não tem jeito certo de fazer, mas eu acho que pra nós duas tem toda uma questão da apresentação da sua mesa, Sim. que não é necessário, mas
Eu acho legal. A Bia também acha legal. Eu gastei bastante de você dinheiro ter, com isso. de você ter uma decoração pra mesa. Sim. De você ter uma organização embaixo da mesa pra você poder pegar tudo mais fácil. Como é que você vai fazer as embalagens. Banner atrás é uma coisa que eu não fiz no primeiro ano. Não fiz. E aí, no primeiro ano eu senti falta. É porque o pessoal, eu faço muito isso. Quando eu ando pelo Art Challenge, eu vou olhando pelo banner, porque às vezes eu não reconheço a pessoa. Entendeu? Justamente. Porque a gente tem muito artista que não posta selfie, que a gente não sabe a cara da pessoa até a gente conhecer ela pessoalmente, né? E fica bem cheio, então você não consegue ver a mesa direito. Geralmente tem uma galera na frente. E daí cada um coloca em um lugar diferente. Não é muito fácil encontrar as pessoas. O banner faz diferença. O banner faz diferença. A sinalização de preço, coisas que são tipo sinalização. Sim. E coisas que a gente aprendeu, eu aprendi de pessoas que já tinham feito isso no ano passado e que eu nem sabia. Tipo, eu não sabia que tinha que comprar um suporte pra banner, por exemplo. E eu descobri isso nesse grupo que a gente fez para as pessoas se ajudarem, sabe? Eu fui muito preparada, porque eu perguntava muito, eu era muito curiosa pra saber como tinha sido a experiência de cada um, coisas pontuais, que nem a gente falou, esses negócios da mesa, onde encontrar as coisas, e foi um grupo de ajuda que foi indispensável pra eu conseguir fazer tudo que eu consegui fazer. Aí, o que aconteceu? A gente fez os prints, eu tava fazendo print até, tipo, na semana da Comic Con. Eu ainda tava fazendo print, o que ainda dá tempo de fazer pra levar, pra vender, pra apresentar. Será que dá mais um print? Dá mais um. Eu cortei adesivo no final de semana anterior com meus irmãos. Foi bem Então, essa foi a preparação. Foi preparar print e mandar as coisas pra gráfica e escolher. Pra mim foi muito difícil isso, sabia? Escolher o que fazer. Porque tem muita gama de coisas que você pode levar. Aí tem gente que resolveu fazer pin, tem gente que resolveu fazer patch. Aí tem sticker, imã, aí você pode fazer print. Qual o tamanho do print que você vai fazer? A4, A3? Qual que é o seu estilo? O que combina mais? Então isso foi muito difícil. Eu sinto que no ano que vem eu já vou ter mais experiência de saber o que funciona melhor pro meu trabalho e pra mim. É difícil, eu acho, é bem complicado. E eu acho que tem umas coisas que você vai vendo que fazem sucesso, porque tem uma coisa que eu me lembro muito aqui na última Comic Con, a galera tava louca atrás de fanart de Overwatch. Louca, assim, Sério? Absolutamente louca. E vendia muito bem. E eu senti que nessa Comic Con muita gente veio com fanart de Overwatch, talvez porque deu tempo das pessoas jogarem. Sim. Então pra mim foi um marco, tipo, cara, Comic Con 2016. Agora, eu acho que nessa a gente ficou tipo, pensam o negócio pra Comic Con 2018. Nossa, eu fiquei muito triste quando eu fiz vendeu pin. tudo, tinha muitos pins muito legais. E é uma coisa que você aprende em conjunto. Uhum. Porque eu acho que a galera, tipo, meio que falou, eu vou arriscar. E deu muito certo. Sim. Quem levou, vendeu tudo. Né? Quem levou, acho que vendeu tudo, quase todo quase mundo. tudo. Então, também tem essa coisa da galera aprender de uma maneira mega em conjunto, sabe? O que tá dando certo, o que não tá. Então também não tem como se cobrar de saber tudo de primeira, ou de segunda, ou de terceira, ou de quarta, porque cada ano é um ano. Né? Exato, e tem coisa que você aprende um ano e fala, ano que vem eu vou saber disso, mas aí ano que vem já é diferente. Então não dá muito pra saber, você tem que ir mais pelo seu feeling. Mas uma coisa que eu vi muito esse ano foi fanart de Stranger Things. Teve bastante. Fora os super-heróis, tinha muita Arlequina ainda. Mas tinha bastante Mulher Maravilha também. Tinha muita Mulher Maravilha, e foi maravilhoso isso. Né? Foi maravilhoso. O que eu descobri foi que o pessoal imprime mais ou menos 50 quantidades de coisas, né? 50 é um bom número. Eu acho que na maioria a galera imprime 50, mas talvez esteja enganado, mas foi o que a gente... normal, foi o que eu me preparei pra levar. Sim. Foram 60, mais ou menos. Sim. E já falando sobre o que aconteceu durante o evento, as coisas foram acabando. As coisas acabaram. A Isa teve muito problema com isso. Eu fui pra gráfica. Eu fui 2 dias pra gráfica, depois a Alpha Graphics. Porque aqui em São Paulo tem gráfica 24 horas, uma coisa que eu nem sabia que existia. A gente teve que imprimir mais coisa, porque as vendas esse ano foram loucas. Cara, é o que todo mundo tá falando. Isso é meio durante, né? Quer terminar de falar a gente já tá... Não, a gente já tá no durante. A gente já tá falando no durante. Meanwhile. Foi uma transição smooth. Eu nem percebi. Uma coisa que todos os artistas do Art Challenge falaram quem já teve a experiência de participar como expositor nos outros anos, falou que as vendas esse ano foram absurdas, muito, muito maiores do que no ano passado. E eu fiquei muito feliz, porque pra mim foi ótimo, né? Foi muito bom pegar esse ano, né? Foi. Tipo, uou! Nossa! Mas a Comic Con é um fenômeno, assim, de vendas, porque... Caramba, como pode...
A gente, claro, obviamente não conhece todos. É 400 e quantos? 485. 480, eu só 400? achava que era 63. 400 e alguma coisa. Artistas a gente não conhece todos. A gente tem contato com uma grande quantidade de gente. E a galera toda falou, nossa, foi muito bom, foi muito louco. Então, Sim. pensa que são várias mesas que foram muito boas. Foi uma coisa Sim. bem geral. A galera toda Foi geral. que a gente conversou falou, nossa, foi uma ótima Muita Comic Con. gente teve que reimprimir coisa durante a Comic Con, isso foi uma loucura. Ficou sem coisa também. Ficou sem. Acabou Teve o gente print. que acabou, tipo, esgotou. Era quinta-feira, já não tinha coisa. Foi muito loucura mesmo. O que é maravilhoso, né? Porque é um sinal ótimo de que as pessoas estão comprando mais e que as pessoas estão mais interessadas no mercado de publicação e de arte brasileiro. Você vê a variedade de gente expondo. Tipo, muito fanart, muito autoral. Então muita coisa autoral. Muita publicação. Eu nunca vi tanta gente publicando tanta coisa, sabe? Nossa, uma coisa de absurda de quadrinho independente Sim. de altíssima qualidade, assim. Coisas além incríveis. de quadrinho independente, quadrinho de editora, né? Quadrinho de editora, que é uma coisa que tá acontecendo publicar. agora, que antes era o quê? Era uma ou outra editora que apostava em quadrinho, né? E hoje em dia a gente tá vendo editoras novas. O meu próprio quadrinho é de uma editora que tá sendo lançada agora, que é a Plot Editorial. E, cara, isso é maravilhoso, sabe? Isso é muito legal. E é muito legal ver amigos produzindo um conteúdo tão incrível e ver realmente a quantidade de selos. A galera tá investindo em quadrinhos. Sim. E isso é muito legal porque incentiva as pessoas que estão começando agora a ver que tem um mercado que tá caminhando, tipo, a passos largos, pelo que eu posso ver, considerando que a Comic Con passada pra essa foi um ano só. E pra virar uma coisa mais estável e sólida, né? Então a gente vai ver muita gente ainda cada vez mais acirrada nessa... É porque assim, a gente é artista, mas a gente também é consumidora, né? Se tem uma verdade é que, nossa, dá vontade de comprar absolutamente tudo mesmo. De todo mundo. É muita coisa linda. Nossa, eu larguei muito dinheiro lá no Artshelley, porque, cara... Uma coisa que eu acho sempre muito chocante é como a gente vive cada vez mais num mundo que é mega digital, assim, onde você consegue interagir com a galera que acompanha o seu trabalho de maneira digital, mas é difícil, principalmente se você é de uma cidade menor ou de um lugar mais longe de São Paulo, que é a meca dos quadrinhos, eu diria, talvez, Sim. aqui no Brasil. Como você consegue encontrar seu público fisicamente, né? Todo concentrado lá. E falar com as pessoas que vêm pela primeira vez. Eu lembro muito de acontecer era que as pessoas às vezes vinham assim, com um sorrisinho. Aí olhavam pra mim. E quando eu dava um sorrisinho de volta, acho que as pessoas entendiam que era eu. Ou muita gente chegava e falava, vocês adoram? E eu ficava, aí a pessoa... Pra ver, porque ver pela primeira vez Sim. também uma pessoa que se não divide muito de como ela se parece, ou se não divide muito da vida, a pessoa vê pela primeira vez a pessoa lá. E eu lembro de ter feito, porque como a Bia disse, a gente também é consumidora da arte dos nossos amigos e das pessoas que são nossas inspirações também. E eu lembro que quando eu fui na Comic Con pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, olha quanta gente que eu interajo, mas nunca interagi de verdade. Sim, isso é muito bizarro, É bem louco e é muito legal. E pra mim, uma das melhores partes acaba sendo isso, de você encontrar amigos artistas e conhecer gente que te acompanha, sabe? Gente que você lembra ou gente que você não lembra e tá conhecendo pela primeira vez. Isso pra mim foi o meu maior choque, porque eu nunca tinha impresso nada meu, eu nunca tinha tido nada físico que eu criei pra vender, assim, eu nunca tive loja online, nunca tive nada. Então, e foi a primeira vez que eu tive esse contato com o público, então pra mim foi... Nossa, eu não sei nem explicar. Você vê a reação da pessoa a uma coisa que você fez, tipo, eu fiz isso em casa. É na hora, né? A pessoa olha e ela faz assim... E é sincero, sabe? Porque a pessoa não dá pra você. Você tá olhando a cara da pessoa quando ela vê um trabalho e você fala, nossa, cara, essa levantadinha de sobrancelha. Ou se não, a pessoa que chega e fala, nossa, eu assisti seu vídeo, eu fico... Sério? Eu achei que só eu assisti, sei lá, gente, você fica muito preso em casa, assim. A dificuldade da reação. Eu acho que várias vezes as pessoas falavam alguma coisa, tipo, eu acompanho o seu trabalho e ficava... Não acredito! Todo mundo que chegou na minha mesa e falava que era meu seguidor ganhou no mínimo um marca-página e um cartão, assim, tipo, leva porque você, obrigada. Porque, nossa, eu fiquei muito feliz. A gente fica vermelha múltiplas vezes, né? Nossa, esse tipo de retorno a gente não tem na internet, né? Lógico que a gente tem, tipo, a pessoa chega e fala, ai, nossa, seu trabalho é muito legal, mas você não tá vendo a pessoa, sabe? Pra mim, aquilo tá escrito no celular, você não consegue
ter a completa experiência, né? de você ver e trocar energia com a pessoa, sabe? Isso é muito incrível. Nossa, eu espero que eu consiga ir todos os anos, porque isso pra mim, agora eu tô viciada nesse tipo de interação. É muito legal, e também tem uma coisa que a gente pega é um chutão na nossa síndrome do impostor, porque você fica, meu Deus, será que alguém vai comprar? Ai, meu Deus, e as pessoas às vezes só vêm meio que jogando dinheiro na sua cara. Na Comic Con passada, teve uma amiga que voltou nessa Comic Con de novo. Ela veio e ela literalmente jogou dinheiro na minha cara. Assim, teve consentimento. Não façam isso, pelo amor de Deus. Ela virou e falou, nossa, eu posso jogar dinheiro em você porque é o que eu sempre quis fazer. Eu falei, pode. Ela fez assim com umas notas. Foi menos glamouroso do que eu pensei. Mas foi aquela coisa das pessoas quererem gastar com você, quererem apoiar seu trabalho. E isso é, nossa, isso é especial demais. Teve umas horas que eu me sentia a tia da cantina, sabe? Quando dá um intervalo e daí as crianças, tipo, ficam com o dinheiro, assim. Aí teve umas horas que eu, tipo, tava tentando... O que eu tinha que fazer era atender as pessoas. Aí se a pessoa falava, quero isso, aí você abaixa, pega o seu produto, pega o dinheiro da pessoa, dá o troco, abaixa e marca. Porque a gente faz o caderninho de contabilidade das coisas que a gente vendeu, pra não perder a conta, né? Importante. Mas tem hora que não dá pra fazer isso. A mesa da Isa era impossível de fazer isso, porque tava sempre muito lotada. Aí parece que quando junta 2 ou 3 pessoas, aí o pessoal vem uma pelo canto e faz tipo meio que... Não, eu só quero isso. Aí dá uma nota, tipo, meio se tem uma muvuca aqui, eu quero ver o que tá acontecendo. Aí parece que tipo, às vezes não tinha ninguém, às vezes tinha 5 pessoas. Aí tinha gente com dinheiro, assim... Aí uma pessoa assim, eu quero um desse. Aí a pessoa de trás, tem mais? Assim, acontecia isso com você. Tem mais? Tem mais? Quando Tem estoque aqui embaixo, calma. Principalmente porque às vezes só tinha 2 ou 3 no mostruário e a pessoa, esse é o último. Não, cara. Às vezes era, teve uma vez algumas vezes que era o último mesmo. Não, pra mim, eu não fiquei sem nada, mas foi muito a conta, assim. Teve coisas que sobraram, tipo, 5. E pra mim, foi muito especial. Eu tava falando pra Isa, vi muita gente que leva fanart, mas a gente também levou arte original nossa, né? E as pessoas comprar. E pra mim isso era sempre o mais chocante da pessoa. Porque fanart, a pessoa já olha e já reconhece o que é. E já tipo, eu gostei disso, eu conheço isso, gostei, quero levar. Mas pra mim, principalmente quando as pessoas queriam levar o projeto das receitinhas, o tomatinho pelado, e pra mim era muito tipo, caramba, obrigada! Que bom que você gostou, eu fico muito agradecida mesmo que as pessoas gostam de coisas que eu criei. E eu recebi muitos elogios, tipo, nossa, você é muito criativa. E isso pra mim, tipo, ai, obrigada, eu queria chorar toda hora que alguém falava isso. É muito incrível. Porque é um reconhecimento que você não tem em nenhum outro lugar, assim. E a Isa tava falando que em outras feiras existe esse reconhecimento, mas é que a Comic Con é, tipo, exponencialmente muito maior, assim. A Comic Con, eu acho que, eu não sei, eu não fui em tantos eventos, mas pela resposta que eu vejo as pessoas recebendo, a Comic Con é o vamos ficar monstrão das feiras, sabe? É um mega evento com muita gente. Mas tem outra coisa que é muito legal na Comic Con, que é a galera que vai de cosplay. Na Comic Con tem muita gente de cosplay. E aconteceu muito da galera aparecer e eu só ficar tipo, ai meu Deus, vocês estão tão incríveis, vocês estão tão lindos, deixa eu tirar foto. Eu amo muito o Cusco da Nova Onda do Imperador, assim, apaixonado por esse filme, é o filme da minha vida. Você tinha fanart dele, né? Tinha fanart dele na mesa. E é muito legal quando a pessoa que tá com um cosplay da série que você fez fanart compra. Sim, isso aconteceu com muito Stranger Things comigo. Aconteceu com Stranger Things, porque a galera também pega tem uma reputação, bota uma reputação ruim no cosplay, mas é gente de todas as idades, gente que gosta de tudo, pai e filha, mãe e filho. Muita criança fantasiada. Casal, também. Sabe? O que eu ia falar do Cusco é que a galera viu o Cusco e catou ele até ele chegar na minha mesa pra eu ver. Então eu só levantei e eu fiquei, meu Deus, esse é o momento mais feliz da minha vida. Isso porque no Ellen a gente vê, acho que menos 1/10 da quantidade de cosplays. Porque a gente vê as fotos depois do próprio CCXP oficial. Tinha uma que tava todas as princesas e eu não vi nenhuma delas. Eu vi a Pocahontas, ela passou por mim. Porque isso também é uma interação, porque uma coisa que é importante e é um aprendizado muito grande é como falar com pessoas. Porque isso é uma disciplina por si só, sabe? Tem como gente você que tem vai mais interagir. E tem gente que tem mais dificuldade tem com isso. Tem muita gente que é mega tímida ou tem ansiedade social e gente que tá na mesa e gente que tá comprando também. Porque você tem que saber lidar com essas pessoas e dar o espaço delas. Não é fácil. Porque também tem aquele vendedor, né, que é tipo, não, vem aqui, vem ver, olha lá. É complicado. Que é meio que um monstrinho, né? E acaba que
Você tem que interagir com as pessoas e por você estar num evento onde todo mundo gosta meio que da mesma coisa, ou por você ver uma pessoa com cosplay de uma coisa que você gosta, isso habilita a gente a virar e falar, nossa, eu amo essa série, ou nossa, seu cosplay tá lindo, tipo, coisas já é uma assim. conexão, já é uma né? conexão. É verdade. E vender muito sobre conexão que foi criada às vezes pela internet, ou conexão de momento, porque tem tanto gente que já conhece seu trabalho, quanto gente que tá lá pra conhecer só, e você se divulga, né? É que a gente, como artista, a gente fica muito enclausurado dentro de casa, né? Criando, fazendo as coisas. Então, pra nós, é muito diferente esse contato. E ter um contato de uma coisa que você fez que tocou uma pessoa, cara, isso é muito mágico, né? Não tem explicação. Mesmo da pessoa, às vezes, nem te dá um feedback, mas olha e fala, nossa, o seu trabalho é lindo. Sabe, parabéns, sei lá. Isso eu acho que é foda, a Comic Con, ela foi ano passado pra mim um grande marco como a validação como artista e uma inspiração pra continuar o resto do ano, porque a gente sofre um pouco com várias coisas, no fim das contas, quando você... problemas da profissão, como tem pra qualquer profissão, eu acho que pro artista às vezes é uma luta muito de eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô... Muita insegurança, muita síndrome do impostor. E, enfim, arte é uma coisa muito que você faz e é sua, sabe? Então... É complicado. É complicado. Você coloca um pedaço de você lá dentro. E pra você expor isso e alguém falar, nossa, isso é demais, eu me identifiquei... Cara, é uma puta validação, né? E é uma alegria imensa você ouvir que o que você tá fazendo, as pessoas estão gostando. Você fala, cara, eu tô no caminho certo, sabe? Então é muito foda. É um presente ter um evento desse aqui no Brasil acontecendo, né? E é um presente saber que ele cresce a cada ano, né? Então eu espero que ano que vem... E que cada vez siga a curva, né? Cada vez mais a galera que tá organizando o evento se preocupa mais em aumentar o L pela quantidade de artista, pelo sucesso desse coração, que eles falam que é o coração, né, da Comic Con Experience, é você lidar diretamente com as pessoas que estão produzindo conteúdo. Isso realmente tem que falar, porque a organização do evento esse ano foi muito boa. Só ouvi elogios, assim, porque ano passado teve uns problemas com som, né? Assim, é um meme da Comic Con, aquela música do Sense8, What's Going On? Porque eles... Ai, meu Deus. Porque assim, antigamente ficava o stand da Netflix do lado do Ellie, com o pessoal cantando o dia e noite inteiros, né? E eu lembro que ano passado o do Massacration tava do nosso lado, então a gente não conseguia falar. Então foi uma coisa que a galera fez e viu que não funcionou e assim, altíssimas reclamações. E esse ano, graças a Deus, não teve. Se hoje é o dia seguinte da Comic Con, onde a gente ficou 4 dias forçando pra falar, porque por mais que não tenha música, tem muita gente falando, então a gente tem que falar muito. E tem que falar muito, fala o dia todo. E fala mais alto do que você costuma falar. E se a gente tem voz hoje pra gravar esse vídeo, é graças à organização do evento, que foi muito legal com a gente. Que o pessoal tava sempre lá cuidando. A gente tem um grupo, inclusive, que é dos artistas da Comic Con pra falar diretamente com a galera da organização. Isso é muito legal, porque é verdade. Você tem um suporte, assim, bem grande nesse sentido. Tinha gente arrumando fila. E, nossa, isso foi a coisa mais incrível. Eu não lembro disso em outros, mas teve um momento que a nossa fila foi ficando grande por causa do volume de pessoas. E tinha uma moça que eu não lembro o nome, eu queria agradecer ela agora, uma funcionária que arrumou a fila pra gente. E teve um outro momento onde a nossa máquina de cartão não tava passando. Ela veio meio que, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu falei pra ela... Poxa, a gente não tá passando, se você puder falar pras pessoas que a gente só tá aceitando dinheiro. E ela foi lá e falou, assim, muito de boa. Então foi sensacional. Não tendo... Correu muito bem. Hey, what's going on? Acontecendo em volta já, a gente já tá felicíssimo. Aí tem o cansaço, né, do fim do dia e tal, mas isso não tem jeito, isso também é normal. Porque... E a fome, Nossa, cara, que fome. Hoje a gente foi comer comida japonesa. Pra compensar por todos os outros dias. Mas isso é questão também de planejamento. Mas eu aprendi isso no primeiro dia, porque tem um rapaz que passa e oferece marmita, né, pros artistas e pra gente que tá trabalhando no evento. Aí eu falei, eu vou comer a marmita do rapaz. Aí, beleza. Aí ele veio e ele falou, quer a marmita? E aí a gente, quero. E aí ele sumiu.
Oh, não. E aí a gente bebeu muito pouca água também, porque quinta-feira foi um dia muito movimentado. Quinta-feira foi o dia mais movimentado. E a gente não conseguiu sair pra pegar coisa fora, e nem pra ir no banheiro quase, então a gente eu sofri muito na quinta-feira, porque eu não consegui me alimentar direito. Mas isso também é um aprendizado e é uma coisa que vale a pena falar, tipo, pra levar comida, pra levar água. Pra se preparar o máximo pra que se você preparar puder. o máximo possível, porque às vezes sua mesa não dá descanso um segundo. E por causa disso é importante você tá com, às vezes, um parceiro de mesa pra te ajudar. Sim. Ou com alguém Revezar lá, saídas, né? Sair um pouco. É uma maratona, sabe? Não, a quinta-feira pra mim foi um aprendizado. Eu falei, nossa, se eu for nessa toada todos os dias, eu não vou aguentar, eu vou passar mal. Aliás, no segundo dia, que começou o meio-dia, eu e o Rafa, a gente falou, não, hoje a gente merece almoçar. A gente almoçou tipo 10h30, a gente foi no restaurante aqui, almoçou e foi o que deu pra aguentar. Eu falei, então tá, se alimentar melhor, a gente aguenta mais. E aí eu fiz isso nos outros dias e daí deu tudo certo. Tanto que... Acho que domingo, o dia que a gente foi na feira comer tapioca antes, foi o melhor dia, porque eu comi. Ah, é? Eu fiquei muito feliz que eu comi. Nossa. Porque você tem que estar na sua melhor condição possível, porque se na melhor condição possível você já vai estar tendo que sorrir e ser legal e estar num bom humor, porque você tá vendendo um produto, você não pode estar mal-humorado ou ser grosso com as pessoas. E a única impressão que a pessoa vai ter de você também, a primeira, talvez, às vezes. Imagina se você tá tipo, saco cheio. Aí a pessoa vai olhar e fala, nossa, essa menina é mó chata, meu. Fui lá na mesa dela, ela não é, a gente não quer isso, né? Às vezes a gente só tá passando por um momento ruim. A gente tem que sempre se preparar pra estar sempre no nosso melhor possível pra poder lidar com a dificuldade. Exatamente. Que é, porque é ótimo, é maravilhoso, mas é bem puxado. É bem puxado pra uma mesa na área. E os melhores dias pra você? Quinta. Melhor dia de venda. Quinta foi o melhor dia. Foi de longe o melhor dia, eu acho. Sexta foi muito bom. E foi decaindo, assim. Quinta foi o melhor. Domingo foi o que a gente menos, assim, vendeu. Sim. E eu tenho a impressão que isso é porque tem muita gente que compra os 4 dias e já entendeu o esquema da Comic Con, que é primeiro dia tem tudo, geralmente. E já vai e compra logo, porque as coisas acabam. Quem vai nos 4 dias também. aí parece que resolveu comprar as coisas na quinta, que é pra, tipo, já garantir o seu. Né? Eu tive essa impressão. Teve gente que falou que o melhor dia foi sábado. Pra mim, eu vendi mais, tipo, eu me senti mais ocupada durante o dia, na quinta. Mas fechei vendas maiores, assim, de uma pessoa comprando mais coisas no sábado. Mas sábado definitivamente foi o dia mais lotado que eu percebi. O evento tava absurdo. Nossa, sábado não dava pra respirar. O Rafael ficou maluco, porque teve uma hora que eu tive que ir na Saraiva autografar. E eu fiquei 2 horas fora da minha mesa. E o Rafael, quando eu voltei, ele tava tipo, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro. Coitado mesmo. No sábado, eu tive que buscar coisa com o motoboy, que foi levar as reimpressões da gráfica. E pra eu chegar na entrada foi tipo um absurdo. Eu queria chorar, porque tinha muita gente na frente. Eu ficava, por favor, me deixa passar, eu tô trabalhando, sabe? Eu só trabalho aqui. Mas o que você espera pro ano que vem? Eu tô com um pouco de medo, porque cada ano tem mais gente muito maravilhosa. Sempre, se continuar crescendo no ano que vem, eu só vou pegar todos os meus lucros e vou falar, gente, agora é de vocês, porque eu quero tudo que vocês têm. Porque é uma galera cada vez mais incrível. Cada ano, mais gente publicando coisas maravilhosas. E eu espero que o próximo ano, assim, no mínimo mantenha. E se no mínimo manter, já tá, maravilhoso. Porque foi absurdo. Foi muito bom. Mas tem algumas coisas que eu talvez faria diferente em questão de organização, porque tá muito fresco ainda, acabou de acontecer. Então, talvez número de prints pra não ter que dar essas corridas na gráfica, que isso cansa bastante. É melhor sobrar do que faltar sempre. Eu tava pensando muito em rever, porque a gente tem duas modalidades de mesa no Artiseller, que é a mesa simples e a mesa dupla, que é um pouco maior. Então, quem sabe pegar a mesa maior no ano que vem. Mesa dupla, meu Deus. É um salto, porque acaba... Pra mim já foi um salto ir como expositora e como artista. Então esse é um outro salto que, pensando em dar, de repente, tem que pensar bastante esse ano. Eu vou levar a experiência que eu tive desse ano e quantidade de print também. Agora eu já tenho uma noção melhor do que sai mais e o que sai menos. Tudo bem que não é uma ciência exata, mas a gente aprende um pouco, né, com as coisas. Né? Tem um feeling de umas coisas que... Antes, quando anunciaram que ia ter um stand enorme de Harry Potter, eu pensei, cara, os fanáticos que estão levando de Harry Potter vão bombar. E
cara, bombou demais. Sim, E tanto que foi uma faltou coisa também. faltou. Acabou da Grifinória no final. Mega fenômenos vão sempre ser uma aposta É que a certo. gente faz, É, acaba sempre sendo certo. certo. E a gente meio que aprende que dentro das coisas que a gente gosta, porque eu sou fãzíssima de Harry Potter, até tive altas conversas com a galera. Não é exatamente Kai, eu faria diferente, mas é uma coisa que eu vou continuar pensando Sim. em fazer. Mas ano que vem eu queria fazer mais fanart. Eu queria fazer fanart de coisas diferentes que eu gosto também. É bem Eu queria legal. ter feito fanart de Tintin, que é um desenho que eu amo e eu acho super vintage, eu acho super cool, assim. Fanart de coisas mais variadas, assim, junto com as coisas originais, né? Sempre eu gosto de levar as duas coisas. É uma coisa que a gente vê muita recomendação, inclusive pra quem tá assistindo, porque tá pensando em ir no Watch Cell, e a gente recomenda muito levar equilibradamente fanart e arte original. Sim. Isso são opiniões extremamente pessoais. Tem gente que só São. leva coisa original, né? É. Muito certo. Tem gente que só Aham. leva fanart, vende a beça, mas é uma coisa que Pelo menos eu e você, recomendaria. é. Eu recomendaria. Eu e também. você, a gente trabalha dessa forma. Mas é uma experiência que, nossa, valeu muito a pena. Troca com os artistas também, eu fiz muitos Nossa, amigos. Isso eu acho que pra mim é muito legal conhecer as outras pessoas, mas é tipo um passeio da escola, sabe? Porque eu não moro aqui em São Paulo A e gente também a fica galera de muito São Paulo feliz. não se encontra tanto Não, assim. tem umas pessoas que não, e tem outras que E sim. aí você encontra todo mundo e depois do evento fica todo mundo conversando. Você fica meio achando que a galera vai sair correndo pra ir embora, mas não, a galera fica conversando. Fica. Fica Ai, mas trocando gostoso. ideia, é a gente fica ótimo. naquele, tipo, parece que a gente tá. Parece que se bebeu, sabe? Que você fica, tipo, no êxtase da felicidade. Êxtase Você da fica, felicidade. Tipo, Ai, que legal, estamos exatamente. todo mundo aqui. Eu, o Rafa, o Doug, o Rafa Lousada e mais um monte de artistas, a gente meio que decidiu que no final a gente ia comer pastel. Aí 2 dias a gente saiu e foi comer pastel só pra ficar, tipo, conversando e comendo. Nossa, foi muito É gostoso. muito bom, assim, é aquela coisa, é um momento onde você tá fazendo um networking que é tão natural você conversar com outros artistas e conhecer gente nova e é tão gostoso, sabe? E no final das contas você tá trabalhando, então que bom trabalho que é esse, Win-win né? situation. É. Você faz amigos e pega contatos e tudo dá certo, tudo é maravilhoso e a gente se ama e Foi. eu quero de novo. Mentira, só Não, daqui agora um mês. Só daqui. Espera. Daqui a Ok, um ano no eu ano tô que vem, pronta. no ano que vem, isso mesmo. Eu recomendaria pra qualquer pessoa que tá com vontade de ir. Primeiramente seria conhecer o evento, mas tudo bem se não deu, mas é legal você ir pro evento, ver as mesas, ver e chegar nesse momento, tipo, botar um pouco, assim, um pouquinho, por 5 minutos, a síndrome do impostor. A síndrome do impostor. Debaixo da mesa e pensar, eu caibo aqui, sabe? Eu acho que eu tô no nível, sabe? Eu acho mereço. que eu mereço. Eu mereço, é forte, Eu né? mereço. Eu mereço, porque eu valho muito. Radical self-esteem. Radical self-love. Self-love. E você chegar e falar, tipo, eu acho que eu tô pronto pra isso, e aí se inscrever e esperar o processo seletivo. Sim. Sempre uma... Sou muito feliz de participar desse momento. E agora como artista, né, que é outra coisa, tipo, a gente não curte a feira em si como visitante, mas, nossa, pra mim é uma outra experiência, mas eu prefiro estar como expositor, Com porque certeza, nossa. que é muito, muito legal, cara, é muito... Eu vou me preparar o ano todo pro Comic Con, todo ano, e espero que eu consiga entrar Com todos os anos. antecedência, né? Eu vou fazer tudo no ano que vem ano com que vem vai ser antecedência. bem melhor do que esse ano, aquelas... Ano que vem vai ter, tava Mas- brincando que ano sim. que vem vai ter um touro mecânico na minha mesa, porque eu vou me programar nesse nível. Sim, Ter ano que tudo, vem a né? gente vai Vai ter contratar o Will tudo. Smith pra Vai ficar na contratar nossa o Will Smith mesa, pra né? ficar Pra na chamar a mesa. gente, o bonecão de posto, tudo isso. A gente também queria agradecer todo mundo que passou nas nossas mesas, todo mundo que falou com a gente, todo mundo que tirou foto. Todo mundo que ajudou de maneira direta ou indireta a gente nesse evento em particular. E antes, na preparação, né? Todo mundo. Amigos artistas e pessoas que vieram contemplar nosso trabalho. Isso ajuda muito a gente, vocês não fazem ideia. A Isa até fez uma ilustração falando, tipo, como ajudar o seu amigo artista ou os artistas que você gosta, compartilhando, falando sobre eles. Isso é uma propaganda muito boa para ambos os lados, porque as pessoas acabam conhecendo e a gente também tem mais visibilidade, que é muito importante para nós, né, como artistas. Como pra freela, né? Como quem Isso. trabalha com freela e pra quem trabalha com arte no geral, a gente saber e ver, e é sobre isso que é a Comic Con no fim das contas pra gente, é ver que a nossa mensagem tá sendo espalhada e que tá voltando de alguma maneira pra gente em forma de reação, sabe? Isso mesmo.
Então, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Se você tá pensando em pegar a mesa pro ano que vem, qualquer coisa, qualquer dúvida também, a gente tá aqui se quiser vir falar e perguntar dúvidas, coisas. A gente tá sempre aqui pra ajudar vocês, da mesma forma que vocês ajudam a gente. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê antes aqui no canal, mas depois no próximo Comic Con, que a gente vai ser mais A gente novo. se vê na Comic Con 2018. Isso mesmo. Se tudo der certo. Se tudo. Então tá. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.